Olá, bem-vindos aí a mais um webinar sobre a governança do FAP e do RAT. Estou aqui com dois convidados ilustres, Dr. Caio Taniguchi, do escritório Tosini Freire, advogados, e com a responsável pela área de saúde corporativa da Mali Metal Leve, do grupo Mali Metal Leve, doutora Ana Esp. Obrigado aí por aceitar o nosso convite e discutir sobre um assunto bastante interessante, ainda mais porque nós estamos bem no momento da janela aí, da oportunidade de contestação anual do FAP 2025, né, que saiu agora no dia 30 de setembro. E o objetivo principal desse nosso bate-papo aqui é trazer as novas tendências, depois aí de mais de 10 anos aí de FAP, em ação, né? O que que nós aprendemos nesse período e o que que nós temos de desafios pela frente, tanto na esfera preventiva, e hoje nós queremos falar sobre esses dois pontos, né? Tanto com relação a como fazer prevenção para não ter o sinistro do FAP, e na esfera também administrativa de gestão e governança dos processos, e também na esfera corretiva, levando em consideração toda a parte jurídica e esse ordenamento jurídico todo que nos permite melhorar a nossa governança para obter um RAT reduzido. Quero aí, primeiramente, pedir para vocês se apresentarem e depois começamos aí a fazer algumas perguntas. Meu papel aqui hoje vai ser provocar vocês dois, tá bom? Bem-vindo aí, muito obrigado por aceitar o convite de estar com a FAP Online novamente. Eu sou Eduardo Milanelli, CEO da FAP Online, mais uma empresa do grupo LG Lugar de Gente. Obrigado, Caio. Obrigado, doutora Ana. Obrigada, Ana, Edu. por favor, você primeiro. Obrigada, Caio. Bom, então, como o Eduardo falou, eu me chamo Ana Paula, eu sou médica de formação e sou responsável pela área de saúde da empresa Mali Metal Leve, do regional, e fiquei muito satisfeita e é uma honra estar aqui com o Eduardo e com o Caio para a gente tratar desse assunto. É um assunto que eu gosto de conversar, que eu gosto de trocar ideia, que eu gosto de ouvir também as pessoas, porque essa troca entre a gente, entre as pessoas que gostam do assunto e estão envolvidas, ela é muito enriquecedora. Então, para mim, é uma honra, um privilégio, queria agradecer muito por esse convite, tá, Eduardo? Legal. Caio. Bom, boa tarde. Olá, então, Eduardo, obrigado pelo convite mais uma vez. Bom estar contigo novamente no evento da FAP Online, junto com a LG Lugar de Gente. Um prazer conhecer a doutora Ana. Bom fazer esse bate-bola técnico, jurídico e a parte médica que é tão importante, ou mais importante até que o jurídico aqui. Espero conseguir compartilhar com vocês boas informações, né? Lembrando que o FAP nasce em 2003, regulamentado em 2007. Quase chegamos na maioridade, estamos longe de parar de discutir o FAP, né? Felizmente e infelizmente. Então, espero que a gente tenha aqui uma boa conversa e possa contribuir para todo mundo lidar bem com esse assunto que a gente sabe que não é fácil. Legal. Bom, eu vou começar aqui só para contextualizar como nós vamos estar conversando hoje sobre alguns processos bem, vamos dizer assim, bem num nível bem alto. Eu só queria contextualizar, porque como as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo muitas vezes podem ter o primeiro contato com essa matéria, então acho que eu vou tentar ser o mais breve possível, mas o FAP é um diferencial competitivo entre os segmentos econômicos, onde as melhores empresas têm a oportunidade de pagar 0,5% a 6% da folha de pagamento, de tributo sobre a folha de pagamento, dependendo aí do segmento econômico, né, e da alíquota de contribuição do segmento econômico. Então, eu acho que é isso, é uma oportunidade, é um diferencial competitivo entre os segmentos econômicos também, onde o maior, né, paga 2 e o menor paga 0,5. Então, eu acho que são essas oportunidades que estão na mesa. E eu acho que também é alguma coisa bastante importante, né? A gente está falando de valores muito significativos, né? Porque a gente está falando sobre a massa salarial de uma empresa, né? E se a gente fizer um cálculo simples, levando em consideração até mesmo um salário mínimo, pensando aí uma empresa de 10 mil funcionários, né? E calculando um FAP, sei lá, de 1,5% a 6%, a gente vai ver qual é a diferença. A gente consegue ter ideia da dimensão de quanto isso contribui
para as despesas aí de uma organização, né? Isso pode impactar, inclusive, alguns resultados importantes das empresas. Então, acho que esse é um assunto muito importante, é um assunto que leva em consideração sinistro, o cuidado com a saúde das pessoas, para que as empresas consigam obter um resultado mais assim positivo na redução de tributos, sendo mais competitivo no mercado de trabalho hoje. Acho que é um pouco disso. Tentei resumir de uma forma bem breve, e aí eu já saio fazendo uma pergunta aqui para a doutora Ana. Doutora Ana, traz para a gente aí, para quem está nos ouvindo aqui, o que as empresas deveriam fazer, né, ou como as empresas poderiam fazer para ter uma gestão de FAP mais positiva ou mais produtiva? Conta aí. Edu, boa pergunta. Eu acho que, para começar, fazer a melhor gestão do FAP seria se eu não tivesse o FAP, né? Então, que ele fosse o melhor possível, né, Caio? Então, se eu tivesse o melhor FAP, essa é a melhor situação, o melhor dos mundos. Eu diria que é a Disney World, né? E para a gente chegar no melhor FAP e não precisar fazer a gestão do FAP, eu preciso fazer a gestão preventiva, né? Então, a gestão preventiva, o que é? Quem está envolvido nesse tema dentro da empresa, normalmente a área de saúde, segurança, meio ambiente, RH, precisa ser conhecedor do ambiente de trabalho, né? Conhecendo o ambiente de trabalho e ter bons programas de saúde, gerenciamento de riscos, ergonomia, entender sobre a organização do trabalho, né? Então, se esse que eu costumo falar, que é o arrozinho com feijão, ele tiver bem feitinho, tiver bem organizado, eu souber o que eu estou fazendo, a empresa, na verdade, assim, não é só a área de saúde, segurança e RH, acho que a empresa como um todo ter essa cultura, sabe, de cuidar, de entender e conhecer os eventos que acontecerem, mesmo eu fazendo toda essa gestão, os eventos que acontecerem, fica mais fácil de eu fazer esse gerenciamento, tá? E quando você fala do que esse bom gerenciamento ele traz ganhos financeiros, você traz um fator que é importante. As empresas pensam no ganho financeiro, mas isso é o que a gente consegue calcular. Agora, pensa num afastamento que eu consigo evitar, por exemplo, de um acidente de trabalho por causa de uma proteção de máquina, mas eu não estou falando só do dinheiro, estou falando daquela pessoa que saiu de casa para trabalhar e voltou para casa, por exemplo, com um dedo machucado. Quando eu evito isso, né, Caio? Isso não dá para a gente nem calcular em dinheiro. Eu não consigo calcular em dinheiro. Então, assim, fora o cálculo do FAP financeiro sobre a folha de pagamento, a gente tem um cálculo intangível que a gente não conseguiria medir. Então, quão importante é a gente começar a gestão do FAP não tendo que fazer a gestão do FAP, não tendo eventos, né? Então, para eu não ter eventos, eu preciso conhecedor do meu ambiente, tratar o meu ambiente para evitar. Porque depois, a hora que acontece, aí depois a gente tem algumas ferramentas para atuar dessa forma, né? E aí, tudo bem, tem eventos. Aí a gente vai discutir aqui durante essa conversa o que a gente pode fazer. Não sei se você concorda comigo, Caio. Acho que é por aí, né? Por esse caminho. Perfeitíssimo. Legal. Doutor Caio, vamos lá. Eu para você vai ter uma pergunta aqui. Eu acabo aqui via FAP, a gente conversa com muitos escritórios de advocacia internos, muitas vezes dentro da própria empresa você tem um jurídico e quando a gente acaba implementando a plataforma, a gente, no processo de recurso previdenciário, o jurídico da empresa acaba se envolvendo. Nem sempre o jurídico tem vamos dizer assim, um entendimento de que fazer esses recursos previdenciários, né, traz um efeito positivo para as organizações. E aí eu queria que você trouxesse um pouco da tua experiência, né? A gente acaba vendo que quando você tem um jurídico também e uma área de saúde e segurança bastante preventiva, a gente tem melhores resultados. Isso é óbvio para a gente que consegue medir empresas que fazem uma boa gestão, uma média gestão e uma gestão não tão boa assim, né? Traz para a gente aí, né? Como é que vem sendo isso nas empresas, né? Tem um questionamento muito grande da gente fazer o recurso previdenciário e a Previdência não dá resposta, mas
esse sinistro, né, a partir do momento em que a Previdência concede um benefício, né, da série 9 aí, 91, 92, 3 e 4, isso impacta diretamente o FAP da organização. E aí muita gente questiona, mas eu faço recurso, mas a Previdência não dá retorno. E aí eu queria que você trouxesse para a gente como é que vem sendo essa experiência, o que a empresa pode fazer, como é que o jurídico das empresas deveriam, né, estar pensando ou se organizando para ter um processo estruturado para obter melhores resultados com relação à efetividade dessas respostas. Só isso, Edu. Tá fácil. Ótima Eu acho que esse é pergunta. o assunto que mais É intriga isso. as pessoas. Quando a gente vai falar que vai fazer um evento para falar de FAP, que a gente vai trazer um escritório de advocacia para falar, o assunto fica quente nisso, entende? Acho Sim, que eu eu concordo. gosto de te ouvir nisso. Acho que eu acabei nem me apresentando, eu sou sócio aqui no escritório responsável pelos temas previdenciários. E a área previdenciária, por natureza, tem atuação multidisciplinar, né? Porque muitas vezes é um tributo, falando de contribuição previdenciária, que tem materialidade trabalhista, né? Vou discutir configuração de afastamento, natureza de pagamento, etc. Então, a gente acaba naturalmente tendo que envolver várias áreas, várias cabeças pensantes para tentar resolver um problema. O E-Social, na perspectiva de saúde e segurança, mudou a cultura do nosso país a fórceps. A gente sabe que até pouquíssimo tempo atrás, a questão de saúde e segurança era uma coisa restrita ao médico ou ao engenheiro do trabalho, que era responsável por esse tema dentro da companhia. E muito se percebia, porque na prática era assim, que é uma relação que se estabelece entre INSS e a pessoa que trabalha. Ponto final. Então, se eu prestasse uma informação para a pessoa obter um benefício, muito bem, obrigado. Qual que era o respingo na companhia? Nenhum. Qual que era o impacto para a companhia? Nenhum. Pouco importa se a pessoa vai obter ou não o benefício. Eu tentava gerar o máximo possível de elementos para a pessoa obter o benefício. Muitas vezes até antecipava a saída dessa pessoa porque eu queria ela longe da companhia. Então, mas outro mundo, o mundo mudou. E agora quem começou a bater na porta com base nas informações que vão para o E-Social é o Ministério do Trabalho, é a Receita Federal do Brasil que quer buscar a fonte de custeio. E na esfera trabalhista eu quero todos os reflexos quando eu tenho um afastamento acidentário, por exemplo. Né? Estabilidade depois do retorno, manutenção de FGTS, obrigação de reabilitação, readaptação e etc. Eu disse isso por quê? Porque ainda hoje a gente encontra uma baixa percepção das empresas da dimensão desse assunto, de que eu preciso envolver e criar um grupo multidisciplinar para, de fato, em primeiro lugar, ter clareza, como a doutora Ana falou, eu preciso entender quem eu sou, o que eu tenho, fazer uma boa gestão do meu dado e conseguir estrategicamente, de forma preventiva, adotar as melhores medidas para evitar afastamentos. Ou, quando eles acontecem, eu ter material suficiente para poder contestar, né? Seja na esfera administrativa ou judicial. Então, eu acho que esse é um primeiro elemento que já cria essa dificuldade, Eduardo. Quando a gente vai conversar com muitos clientes, fala, poxa, Caio, como é que eu vou contestar esse afastamento aqui acidentário? Eu não tenho histórico. Eu não tenho um PCMSO muito bem estruturado. Eu não consigo desqualificar isso aqui como acidentário. O B94, que não para de crescer no país, né? Que a gente, até sendo super transparente, sabe que tem uma máfia dos atestados aqui, máfia dos laudos que tentam produzir o que for necessário para a pessoa obter uma estabilidade vitalícia. A gente sabe que tem até ação policial por trás disso, investigando o que está acontecendo. Mas isso depende muito também de produção de dados por parte das empresas. Mas no fim do dia, eu quero dizer o quê? Agora respondendo a sua pergunta, toda essa introdução para responder a sua pergunta. A gente acredita muito, sim, ainda no contencioso administrativo e no judicial. Nós conseguimos, sim, bons resultados quando nós temos toda essa carga de elemento e maturidade, no bom sentido das empresas, para ter esses controles. Quando eu tenho um FAP divulgado e pego um dado de alguém que não é mais meu empregado, eu consigo facilmente produzir uma prova nesse sentido. Quando eu tenho alguém pleiteando um B94, que nunca se afastou, né? Nunca teve qualquer evento acidentário, nenhuma doença vinculada ao ambiente de trabalho. Quando eu tenho tudo isso muito bem documentado, eu estou num cenário diferente de 60%, 70% das empresas no país. É claro que se for naquele modelo comum de que eu pego um Ctrl+C, Ctrl+V numa impugnação e apresento no INSS ou vou para o judiciário, o desfecho é sabido, né? Retomando um ponto que a gente estava conversando antes de iniciar aqui nosso webinar. Questão de FAP, questão de benefício acidentário e previdenciário é uma questão de cunho social. Hoje, juíza federal que trata dessa matéria quer conceder benefício. Do outro lado, você vê o INSS desesperado para tentar controlar o caixa
mas ele não tem elementos. Como é que o INSS vai conseguir desqualificar um pedido de B94 ou de B91, acidentários? Como é que ele vai conhecer a política da empresa? Onde é que está? Onde é que eu consigo fazer o input dentro do social das minhas práticas? Não existe isso. Isso quer dizer o quê? Qual é o recado? Quando eu, empregador, tenho políticas sólidas, tenho controles muito claros e rígidos dos meus documentos ambientais, depois tudo fica muito mais fácil. Então a gente consegue reverter B91 para B31, a gente consegue ingressar com a ação judicial para desqualificar a CAT, que foi emitida por terceiros. A gente pode discutir disso depois, que eu sei que é uma dor também. Consigo discutir que B94 pode ser cancelado se eu conseguir readaptar, reabilitar aquela pessoa para exercer uma função na mesma comparação dentro da companhia. Ou seja, precedentes nós temos. Eles só não têm uma amplitude maior, Eduardo, porque ainda falta esse bom controle, essa boa gestão estratégica e preventiva por parte das empresas. Consegui responder, não? Não, excelente, excelente. Para mim, sempre é uma aula ouvir você. Eu tenho uma admiração grande, porque você é um estudioso. Eu acho que você traz à tona, muitas vezes, a questão cultural da organização, né? Saúde e segurança sempre foi visto muito como regulatório, né? Com o advento do e-social, efetivamente mostrou que não é só regulatório, é estratégico, né? A empresa pode criar prova contra ela mesma, ela se autodeclara, né? E a gente percebe isso, né? Uma série de empresas que entraram aí no e-social fazendo retificação de evento, olhando o que foi mandado lá atrás, né? Quer dizer, tem muita empresa se preocupando com isso, e a gente sabe que, no fundo, a Receita Federal está esperando dar os 5 anos para poder fiscalizar os últimos 5. Aí fala assim, não, mas eu fiz tudo desse jeito, eu nunca tive uma fiscalização. Espera 5 anos, espera dar 4 anos e 8 meses. A Receita vai vir em cima de você, ela vai requerer esse direito, né, que é o adicional vamos dizer, aposentadoria, né, até porque a Previdência precisa encher o caixa. Mas vamos voltar ao nosso tema aqui. Disso que você falou, eu achei bastante interessante. Vou chamar a doutora Ana aqui para um ponto importante, tá? É um assunto que sempre vem, tá? O B94 é realmente um benefício que vem crescendo, né? Que nem a doutora Ana nós estávamos conversando um pouco antes de entrarmos aqui no webinar, a doutora Ana comentando e o doutor Caio também, que isso acaba sendo um fator social. Hein? Pessoas que ganham até 5 mil têm vamos dizer assim, uma espécie de comportamento junto à Previdência, e pessoa que ganha mais de 5 mil tem outro tipo de comportamento. Essas que ganham normalmente acima de 5 mil estão buscando hoje na Justiça o tal do B94, que é como se fosse uma aposentadoria, tá certo? Antecipada, e ela ainda continua trabalhando, né, com todos os direitos e os benefícios que ele tem das organizações. Isso é muito frequente, inclusive nas montadoras, né, Caio? Em algumas regiões em que existe aí todo um arcabouço de orientação sindical, enfim, que orienta para que o funcionário tenha esse benefício. Aí, doutora Ana, eu queria que você trouxesse para a gente assim, como é que vem sendo essa experiência, né, de controlar, né, preventivamente esses B94, esses recursos administrativos, como é que a gente vem caminhando, né? Eu sei que nós estamos fazendo esse trabalho já há alguns anos, né? Como é que vem sendo esses desafios, né? Traz para a gente um pouco dessa experiência e depois eu queria ouvir sobre o mesmo assunto, doutor Caio, como é que estão sendo recebidas, né, essas entradas de pedido como terceiro interessado junto aos processos desses funcionários contra a Previdência Social, né? Como é que vem acontecendo isso? Porque eu acho que esse é um assunto que é pimenta nas empresas e todo mundo está discutindo esse mesmo assunto, tá? Por isso eu estou trazendo isso à tona. Boa pergunta. Assim, eu vou tentar resumir. Eu tenho bastante coisa para falar para o pessoal desse assunto. Mas vamos lá. Pensando no que a gente conversou no comecinho, que se eu fiz meu trabalhinho direitinho, meu arrozinho com feijão direitinho, mas eventualmente os eventos aconteceram, por enquanto, seja eles qualquer, B91, B94, esse afastamento ele tem que se iniciar de alguma forma, tá? A forma que ele se inicia é um atestado médico. Não existe uma forma de começar esse afastamento sem ter uma geração de um atestado médico inicialmente.
Então, vamos pensar assim, bom, ok, então eu estou fazendo meu servicinho, meu arrozinho com feijão direitinho lá dentro de casa, a empresa está fazendo, tem uma cultura legal sobre isso, mas os eventos podem acontecer. O que eu pergunto para todo mundo? Vocês conhecem aonde o seu empregado está indo? Que assistência médica ele está usando? É o SUS? A empresa paga algum lugar? Ah, tem assistência médica paga, a gente oferece Unimed ou qualquer outro operador. Vocês mantêm esse contato com assistência médica para falar para eles assim, olha, nós somos a empresa X, nós temos programas aqui dentro. Olha, você quer conhecer, você quer fazer, essa troca tem que existir, tá? É a primeira coisa, tá? Por quê? Porque precisa começar de alguma forma esse afastamento. Então, o médico que está lá do outro lado, o assistencial, ele não conhece o ambiente de trabalho e nem é obrigado a conhecer. Muitas vezes ele está sentado lá, e eu não vou entrar ainda no mérito, Caio, do atestado ético não ético, que nem você falou, as fraudes e tudo mais. Porque isso também tem mais assuntos por trás, né? Mas o médico assistencial que está lá do outro lado, ele não conhece o ambiente de trabalho. Então, a gente tem que começar de alguma forma, as empresas precisam começar de alguma forma a fazer essa aproximação, né? Para que esse local onde os meus empregados buscarão esse apoio, eventualmente por algo que pode ou não ser uma doença do trabalho, ou foi um acidente de trabalho, então, eles vão conhecer, saber que a empresa tem equipe médica interna, tem pessoas fazendo esse controle, tem engenharia de segurança, etc, etc. Eventualmente, mesmo conhecendo, esse atestado ele vai gerar um afastamento B91 ou B94, tá? Pode chegar ao B94. A gente tem percebido na experiência que existem locais onde o B91 ele precede o B94, tá? Então, assim, uma boa gestão do seu atestado médico inicial, então, para você ver da onde está vindo. Ah, está vindo da assistência médica, está vindo do posto de saúde. Ok, me aproximo desses lugares para tentar entender. Faz sentido? Esse afastamento, quando eu olho dentro da minha empresa, o ambiente de trabalho, ele realmente é um ambiente que está sendo agressor para gerar esse afastamento? Sim ou não? Porque aí, Caio, começa o que você falou. Eu vou gerando material para eventualmente poder fazer uma contestação, né? Se eventualmente não for um benefício devido, um afastamento B91 devido, eu tenho matéria que eu acompanhei o afastamento dessa pessoa, eu acompanhei o tratamento que ela fez, eu sei, conheço o ambiente de trabalho, e eventualmente, se for um evento onde não há anexo, eu consigo ter matéria para ofertar, para fazer uma contestação. Agora, nós também percebemos ambientes onde nem sempre o B94 ele é precedido por B91, Eduardo, você está certo, tá? Existem locais onde a gente percebe que vai direto para o B94. E eu arrisco dizer que tem a ver com o teto da Previdência Social, o valor de salário pago. Não é vantagem para uma pessoa que está buscando ganhos próprios, né? Tá querendo ganhar um dinheiro extra, ele não vai, se ele tem um salário alto, acima do teto, ele não vai se afastar primeiro, porque não faz sentido, se ele ganha 10 mil reais, ele se afastar para ganhar 7. Então, normalmente, eles já ingressam com esse B94 judicial direto, sem passar por um B91. Agora, aquela pessoa que ela se vê numa situação difícil, ela está precisando, ela olha, ela entende que o ambiente de trabalho dela não é favorável para ela, ela tem uma necessidade social. Sim, ela pode angariar um B91, porque ela vai ficar afastada recebendo o seu benefício, igual salário como se ela estivesse trabalhando, e ela também pode fazer algum serviço extra. Hoje a gente vê muito disso, tá, gente? É verdade isso que eu vou falar para vocês. A gente vê muita pessoa afastada, que ela está afastada, mas ela trabalha de Uber, entregador de pizza, enfim, N situações. Mas é uma coisa social, tá? Agora, de novo, eu volto no primeiro ponto, tá, Eduardo? Só para finalizar. Se eu estou fazendo meu arroz com feijão bonitinho, se eu tenho dados,
se eu escrevo tudo bonitinho, se os meus médicos ali na hora do exame médico, na hora da avaliação do atestado, eles tiram uma boa anamnese, uma boa história, tem tudo registrado, mesmo essa pessoa que está buscando um benefício que ele não tem nexo, eu tenho como contestar. Agora, se a empresa ela baixa a guarda e ela não consegue fazer esse trabalho aqui de análise e observação, ela vai ficar muito vulnerável, cara. Ela não vai conseguir fazer uma contestação adequada, no momento adequado, eventualmente para o B91 e eventualmente para o B94 e também para uma aposentadoria, tá? Então, eu vejo que existe ainda falando um pouquinho lá de trás, que as empresas elas precisam olhar um pouquinho mais para o atestado que chega, da onde vem, por que vem, além de conhecer, né, o ambiente de trabalho, mas o atestado de onde vem, assistência médica, manter essa relação com a assistência médica, e arrisco dizer para vocês que dá certo, às vezes, fazer uma aproximação com a Previdência Social também da região, fazer visitas à Previdência Social, chamar para fazer, para conhecer a empresa, então, fazer essa aproximação, sabe, Caio? Eu acho que é importante. Você mostrar para os entes que estão envolvidos, né? Ou um Sereste que está me emitindo o CAT, chama o Sereste para conhecer a empresa, chama o Sereste para fazer uma visita, mostra o seu trabalho. Então, acho que existe a possibilidade de você criar dados suficientes e bons para, se necessário, fazer uma boa contestação. Eu acho que, fundamentalmente, eu acho que as empresas têm oportunidade de fazer a coisa legal. Bacana. Doutor Caio, quer complementar alguma coisa aí na esfera jurídica? Vamos lá, acho que só é importante para deixar todo mundo na mesma página, para eventualmente algumas indústrias aqui, algumas empresas não têm esse problema ainda tão evidente, né, no seu dia a dia, mas o B94 é o grande preocupador porque ele impacta muito pesadamente no cálculo do FAP, né, porque a pessoa, como bem colocou a doutora Ana e o Eduardo, ela recebe uma indenização da Previdência por conta de uma ocorrência de um evento acidentário que vai simplesmente gerar uma sequela permanente para a execução daquela sua tarefa que era habitual. Ou seja, a pessoa não consegue mais exercer as mesmas atividades que exercia por conta desse acidente. Então, um B94 vale mais do que 10 B91, né, no cálculo de impacto no FAP. Então, daí porque a gente está debatendo tão profundamente isso aqui. E isso impacta diretamente. Eu acho que a graça ou a desgraça do FAP, aqui do Adriana, é porque a gente realmente é algo casuístico. Não tem solução de prateleira, né? Nem para gestão, nem para contestação administrativa ou judicial. Por isso que é muito importante tudo que a doutora Ana colocou, se não estiver acompanhando de perto, quais são as condições de saúde com que as pessoas ingressou na empresa. Né? Aquele primeiro exame, tem alguma doença, já tem algum acidente anterior, tudo que acontece a partir de então. E como eu retrato e reporto essa informação, a partir daí o advogado aqui fica de mãos atadas para tentar desqualificar ou criar elemento novo. Né? Então, por isso que quando a gente chega por outro lado, com informações um pouco mais concisas e organizadas, a gente entende que é totalmente viável e super recomendável que eu vá acompanhar, seja um pedido na esfera administrativa ou vá até para o judiciário, como você bem colocou, Eduardo, esse é o seu ponto, para a empresa ingressar como terceiro interessado, como assistente do INSS numa discussão entre a pessoa e o próprio INSS. Acho que aqui é um primeiro recado importante. Na comunicação, na gestão de pessoas de recursos humanos, é importante deixar claro que não é a empresa contra a pessoa que quer um benefício previdenciário. É a empresa se protegendo de todos os efeitos que ocorrem quando é um benefício acidentário concedido indevidamente. É o FAP, a estabilidade trabalhista, né, é o custeio da Previdência que vai aumentar indevidamente. Então, as pessoas precisam entender que isso, empresa, estou me protegendo contra os efeitos de um benefício indevido. Nesse sentido, a gente tem enfrentado uma multiplicidade de situações. A gente tem juíza, que de cara indefere um pedido para dizer não vejo interesse na sua participação como assistente, né, ou interessado nessa causa. A gente precisa gastar um pouco mais de tempo numa petição para mostrar que os efeitos da concessão de um benefício indevido respingam pesadamente na companhia. E tem outros casos que o próprio INSS não quer ser ajudado. Ele fala, não, para mim é uma questão só de direito, então não preciso de ajuda. Esses casos são mais raros. Na grande maioria, nós conseguimos ingressar, assim como terceiros interessados, fomentando o INSS com informações relevantes para ele reforçar o descabimento daquele afastamento como acidentário. A partir daí, um outro aqui
um outro sinal que também não nos agrada muito. Recentemente, não sei se vocês deram uma pesquisada, vocês vão ver a quantidade de acordos que a União /INSS fez com a INSS para acabar com as discussões judiciais que envolvem benefício previdenciário. Isso, no final do dia, é aquela mão dupla que não nos agrada. Eu forneço o benefício porque socialmente é bacana e depois eu me entendo com a iniciativa privada, né, e para fomentar o recolhimento de contribuição previdenciária para pagar essa conta. Para a gente é um grande absurdo, né? Pagar simplesmente, vamos conceder porque é legal, não faz sentido. Então a gente está tentando cada vez mais com os nossos clientes e fazendo uma força-tarefa perante o Poder Judiciário é mostrar a importância da iniciativa privada ser intimada e oportunizada a ela a possibilidade de participar desse contencioso e que o INSS não perca a vontade de entender casuisticamente se naquele caso, naquelas condições, o benefício era devido ou não era. Né? E até pegando um gancho do que a doutora Ana falou, hoje a gente tem conseguido trabalhar, principalmente no interior, São Paulo é um pouco difícil ainda, na celebração de convênios com a INSS para troca de informações e até criação de políticas de readaptação, reabilitação, que a gente consegue devolver a pessoa, por mais que ela não queira, para a atividade que ela exercia, né, exercendo de uma outra forma, até realocando em outra atividade para cancelar a concessão de um benefício previdenciário. Isso ainda é muito tímido, mas a gente acha que vale a pena o esforço. Excelente exposição de vocês. Eu queria só fazer mais uma provocação. Eu ouço todo dia isso, e às vezes eu tenho que engolir seco porque eu prefiro não falar. É interessante como nós temos a cultura de olhar para fora e falar, não, o governo tem que mudar, a Previdência tem que mudar, mas eu não consigo me olhar como empresa muitas vezes. E eu ouço todos os dias, né, depois que saiu o Atesta CFM, que, nossa, com a plataforma do Atesta CFM, vai acabar o problema dos atestados, né, que fraudulentos, atestados mal aplicados, enfim, que, nossa, vai cair o absenteísmo em 30%. Tem gente que acredita nisso. E aí eu queria ouvir um pouco vocês. Vocês têm a perspectiva de que, efetivamente, né, com uma plataforma digital sendo monitorada pelo CFM, a gente, de fato, vai ter essa redução dos afastamentos dentro das organizações? Eu queria ouvir um pouco vocês sobre isso. Não quero emitir a minha opinião. Eu vou responder e vou sair correndo, tá? Para não ser apedrejada, tá bom? Mas, Edu, eu acho que não vai mudar em nada, tá? Com relação à parte do B91 e B94, dessas concessões dos benefícios. Esse sistema que eles estão lançando, ele vai ajudar para aquele atestado fraudulento, sabe? Aquele que a gente compra na Sé, né? Vai lá e compra na Sé e tudo mais. Para esses vão ajudar. Mas esse atestado comprado, ele não gera normalmente não gera um afastamento para a Previdência, né? Os afastamentos para a Previdência, eles são mais elaborados. E aí a gente está falando de atestados, e aí não é legalmente falando se eles são aptos ou não, esses atestados, né? Mas nós estamos falando de atestados ou não éticos, e isso o Atestamed não pega, tá? E aí a gente entra um pouquinho naquilo que o Caio já trouxe, né, no começo da explanação dele. Hoje o atestado como um todo no país, ele foi muito banalizado, né? É um documento tão importante, mas ele está muito banalizado. Então, assim, e por que isso, gente? Pela nossa legislação, né? A nossa legislação é o único lugar, a única forma de você não vir trabalhar e ganhar por aquele dia que você não trabalhou é entregando um atestado médico. Gente, nós vivemos num país onde a desigualdade social é muito grande. Então, assim, um dia de trabalho para as pessoas faz falta no final do mês, tá? Então, imagina o seguinte, a pessoa, vou falar uma coisa boa. A pessoa, ela só perdeu o ônibus para ir trabalhar, Caio. Ela só perdeu o ônibus, foi isso. Mas ela perdeu o ônibus, ela vai perder aquele dia. Ela vai até um pronto-socorro para pegar um atestado, cara. Entendeu? E vai perder então, o sábado assim, e domingo, né? Pois é, ainda tem essa. Às vezes perde até a cesta básica, Eduardo. Entendeu? Então, enquanto isso também não mudar no nosso país, essa forma de lidar, o atestado ele vai ser difícil de lidar com ele. Então, a gente está falando aí de atestados que, ok, são atestados
dentro legais e éticos, mas nós estamos falando que tem um monte de atestado que eles são legais, mas eles não são éticos. E isso a gente vivencia o dia inteiro, o tempo todo, quem trabalha nessa área. E imagina, né? Esse atestado que eu estou falando para vocês, que ele é não ético, ele pode vir até de médicos super experientes, tá? São médicos super experientes que estão aí envolvidos em situações e dão um atestado não ético. E eles vão virar um B91, podem virar um B94. Vamos lá, processo trabalhista, indenização, né? A gente continua, você vai, porque isso é uma cadeia, né? E também tem um outro lado também, que a gente tem muitas escolas médicas hoje em dia formando médicos inexperientes. E esse médico inexperiente, ele também emite um atestado, que é um atestado que ele até é legal, ele até é ético, mas ele é inexperiente. Aquele médico que está ali, recém-formado, ele não entende de ambiente de trabalho, ele nem sabe o que é FAP, o que é SAT, o que é RAT, ele nem sabe o que é isso, né? Então, enquanto no nosso país ele tiver essa cultura e essa banalização desse documento tão importante que é o atestado médico, pode vir o sistema que for, tá, Eduardo? Porque o sistema ele vai corrigir o atestadinho da Sé, mas a parte ética do atestado ou a inexperiência na hora da emissão do atestado, ele não pega. Por isso que a empresa ela precisa estar preparada para avaliar toda essa porta de entrada, que é o atestado médico, precisa entender um pouquinho de onde ele está vindo, é mais de um lugar ou não, é dentro de um setor específico da empresa ou não, é espalhado, enfim. Olha para os dados, olha para o seu sistema, emite painéis, relatórios, tudo mais, para você poder fazer essa gestão toda, que você vai acertar na gestão do B91 e do B94. Uau! Vamos Deu uma lá. aula, hein, Caio? Deu uma Deu uma aula. Não, aula, hein? Deu uma eu aula, só foi tenho que fantástico. concordar, e concordo exatamente, vou no meu entendimento na mesma linha, não vejo por que reduzir. A gente, claro, minimiza a questão da fraude, que é um preocupador, né? Só para todo mundo entender, a gente sabe que tem o PCC envolvido com a Previdência na veia, nós temos força-tarefa da Polícia Federal só para tentar controlar a concessão de benefícios previdenciários indevidos por conta do envolvimento do PCC na história. Olha só que tristeza, né? Mas acho que essa é uma questão cultural. Eu comecei dizendo que a cultura das empresas foi mudada a forceps por conta do e-social. Do outro lado, a gente não tem o mesmo enforcement, não tem a mesma exigência. As pessoas não têm qualquer punição por buscar um atestado, né? Seja ele ético ou antiético. O médico, para ele está fazendo bem, a médica está fazendo bem. Essa é a percepção. Eu coloco quase que na mesma linha aqui, o médico que dá um atestado para a pessoa que teve um problema, daquele juiz que concede o benefício previdenciário, mesmo sabendo que tem uma dúvida sobre a sua concessão. Ambos estão fazendo justiça social, sem entender quais são os impactos disso. Só vou trazer uma pimentinha, mas aquela baiana retada, que uma gota toma conta. O que não para de crescer atualmente são os atestados para trabalho em home office. Né? Isso que ninguém sabe como lidar. Falei, agora? Eu afasto a pessoa ou não afasto a pessoa? E essa discussão vale um webinar, mais um, comigo, a doutora Ana e você, Edu, porque é papo para mais de hora. E com cerveja e torresminho, como a gente combinou de fazer na próxima vez. Mas é isso, mas a questão é, como é que a empresa vai se posicionar? Ela está preparada para isso? Se deixar só no colo da parte regulatória, talvez eu não entenda todos os impactos jurídicos. Se eu deixar só no colo do jurídico, eu talvez não entenda qual é o impacto disso na saúde mental de uma pessoa, por exemplo, que eu deixei de afastar porque ela tinha um início de uma doença mental aqui aparecendo. Então, no recado continua sendo o mesmo, eu vou ser repetitivo porque é importante. Eu preciso conhecer, tratar, estar preparado para dar uma decisão, tomar uma decisão uniforme sobre todas as perspectivas, regulatória e jurídica e operacional. Muito, muito bom. E aí, Edu, antes. deixa eu só fazer uma pimentadinha no que ele falou do atestado de home office. Eu vou falar eu vou falar mais área, tá? O atestadinho do telemedicina também, tá? Que, olha, Sim. a gente pega assim, olha, atendimento. O senhor fulano de tal compareceu
nessa consulta das 11h27 às 11h29 e deverá manter-se afastado por 3 dias. Em 2 minutos, no telemedicina, ele pode ficar afastado por 3 dias. Então, é mais uma discussão que eu acho que envolve... precisamos conversar sobre o assunto, porque esse assunto também é polêmico, é complexo. Sim, mas, de novo, esses dois assuntos, de novo, caem num ponto que eu vejo muito importante. Eu vou um pouco antes de chegar no afastamento. Quando eu vou fazer um exame admissional, né, um periódico ou um demissional, infelizmente, caiu demais a qualidade. Cada vez mais as empresas estão querendo ser tecnológicas, né? Eu estava conversando com a doutora Ana há poucos dias. Todo mundo quer parametrizar tudo. Eu quero por default, cara. Está exposto a ruído, audiometria, né? É motorista, vai fazer eletrocardio, eletroencéfalo, tal coisa. Então, assim, todo mundo quer por default. A gente tem plataforma digital, a gente sabe como é que é. E, de fato, não é isso a prerrogativa que o legislador teve, ou nas discussões técnicas para, vamos dizer assim, na reconstrução da nova NR7, de que fica a critério do médico coordenador a solicitação de exames complementares que eles entendessem necessário. Quando a gente discutiu esse tema na NR7, a gente tinha a pretensão de que, antes de pedir um exame complementar, que fosse feito, primeiro, um excelente exame clínico, né? Uma anamnese muito bem detalhada, para entender a situação daquele paciente e, com os dados consolidados, né, eu efetivamente, se precisar, posso pedir o exame que eu entender se é necessário, né? Então, assim, hoje, isso que para mim é a medicina básica, de atendimento à saúde básica, a gente não faz, entendeu? Eu vejo muito poucas empresas trabalharem na qualidade do exame. Estamos voltando lá na Idade da Pedra, hein? Do exame físico e de uma anamnese bem feito, né? Hoje é produtividade, é agilidade, sabe, tudo muito rápido, tudo muito protocolar e pouco humanizado. E aí eu vou chamar de humanizado, porque efetivamente eu vou ser muito franco com vocês, que foi uma situação que aconteceu comigo há pouco tempo. Eu fui passar uma consulta de rotina, né? Eu sempre uso um único hospital, né? Eu não vou falar porque eu acho que não faz sentido, mas eu chego nesse hospital, gosto muito desse hospital, e o médico foi me examinar. Quando ele pede para eu tirar a roupa para examinar, eu acho bizarro. Sabe por que eu acho bizarro? Porque ninguém mais pede isso. Eu lembro da época que eu era pequenininho, na minha infância, que tinha o médico da empresa que atendia os funcionários, meu pai trabalhava nessa empresa, e que eu ia lá, o médico me examinava daquele jeito. Me fez voltar a lembrança de infância. E ó que eu já tenho 55 anos, hein? Eu era pequenininho. E aí voltou. Eu brinquei com o médico. Falei, cara, me voltou na memória de infância, voltou a sua consulta. Ele falou, por quê, Eduardo? Eu falei, por quê, doutor? O exame físico que você fez e a anamnese que você fez, faz anos que eu não faço. Faz anos que eu não faço. E aí, né, é uma provocação isso. Né? É uma provocação, porque efetivamente você tem que conhecer quem é teu paciente. E o médico do trabalho tem a prerrogativa de, como se fosse o médico da família, de conhecer de fato aquele seu público. Né? Como a Ana sempre comenta, e eu gosto muito desse propósito que de fato a área de saúde da Mali tem, e entender de fato, né, o público, como que é cada um, cada grupo, até porque não é uma empresa que tem um turnover alto, é uma empresa que tem um turnover baixo e que as pessoas se conhecem. Eu acho isso primordial para a gente conseguir fazer uma boa gestão de saúde e a gente não ter o que você falou, Ana, não ter FAP, né? Ter um FAP reduzido, né? Eu sei que isso é a parte bem preventiva e tem coisas, tem fatores que vão além disso. A gente sabe disso, né? E tem desafios que vão além disso. Mas hoje é muito complicado, porque, por exemplo, olha como nós fomos de A a Z. Nós estamos falando de uma parte básica e o doutor Caio trouxe a questão do atestado médico em home office, o afastamento do home office. Cara, eu ainda tenho dificuldades para gerir e controlar afastamento dentro da minha empresa. Tem empresa que não faz trabalho compatível, né? Tem empresa que quer juntar atestado para mandar o cara para a Previdência correndo. Ainda tem isso.
Não, ainda quando eu sei disso, porque quando vai parametrizar a plataforma, fala, quer juntar atestado? Não, não, junta tudo. Tem gente que quer juntar qualquer família de CID, de A a Z, junta porque eu quero mandar para a Previdência. Mandando para a Previdência, a chance de ter benefício previdenciário só aumenta, não diminui. Entendeu? E isso é ruim, quer dizer, não, você tem que cuidar das pessoas, põe trabalho compatível. Né? Opa, está fazendo home office, como que a gente vai gerir isso? Qual a política da empresa? Peraí, vamos dar 3 dias para ela, ou vamos chamar na empresa, vamos encaminhar para um especialista, vamos chamar para um exame presencial, vamos fazer um bom exame físico, quer dizer, aí tem muita discussão para a gente fazer, mas eu estou olhando ainda antes disso, que nós vamos chamar um webinar para falar disso, tá, doutor Caio? Você, Ana, é um compromisso, nós vamos falar sobre esse assunto. Mas, voltando aqui para a gestão de FAP, isso para mim que vocês trouxeram é fundamental, porque eu diminuo o sinistro na base. Né? Se eu diminuo o sinistro na base, eu não tenho que trabalhar corretivamente depois. Faz todo sentido. Eu acho que a primeira lição que fica dessa primeira fase que nós estamos começando aqui, bem inicial, é essa. E segundo, que eu queria ouvir vocês, até porque eu não queria deixar de ouvir esse tema, porque eu acho que esse tema é muito importante, é que muitas vezes eu ouço advogados de empresa falando assim, não, a gente tem um bom assistente técnico, a gente entra lá com terceiro interessado. E aí eu pergunto, esse médico conhece o ambiente da empresa? Esse médico, ele conversa com o médico coordenador do PCNSO da tua empresa? Ele olha o relatório analítico do médico? Ele consegue olhar, né, o índice de absenteísmo na empresa? Quais são os atestados mais dados? Qual a incidência de CIDs ou famílias de CID por setor, por cargo, por função, por atividade? Ele consegue ver isso? Né? Ele consegue olhar os programas e aí eles falam, não, não tem essa relação, ele só vai fazer a perícia. Como não tem essa relação? Aí eu fico pensando, é mais do mesmo, porque efetivamente ele não vai conseguir resultado nenhum, porque o propósito dos programas estão dentro da companhia. Entendeu? As provas estão ali. O que a empresa faz e consegue comprovar está ali. Né? Então, assim, eu acho que foi muito propositiva essa conversa até aqui, mas para a gente evoluir, doutor Caio, me fala um pouco. E aí eu ouço muito assim, funcionário é demitido, pega um relatório médico num especialista, passa ou no centro de referência ou no sindicato, pega uma CAT e ingressa com uma ação, primeiro pedindo um B91, se não conseguir administrativamente, vai judicialmente e depois evolui para um B92 ou para um B94. Eu queria primeiro me dizer o seguinte, o peso dessa CAT e como tratar essa CAT emitida por terceiro. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nossa Senhora. Vamos lá, esse é outro problema cultural, né? A gente sabe que muitas pessoas, quando sabem que serão desligadas, ou quando são desligadas, vão buscar exatamente no sindicato, né, a sua reintegração mediante a emissão do MACAT, para dizer que se houve um afastamento, uma configuração do acidente durante o contrato ativo, e essa pessoa acaba conseguindo a reintegração. Mas, no final do dia, Eduardo, acho que as pessoas dão muito peso para essa CAT emitida por terceiro. E vamos lembrar quem são os terceiros que podem emitir essa CAT. A própria pessoa pode emitir a CAT. Um familiar, um sindicato, o médico pode emitir. E depois a empresa fala, poxa, agora que eu teve uma CAT, eu preciso aqui replicar, eu preciso reconhecer no meu sistema. Não, pelo amor de Deus. Mas é claro, se eu não tiver nenhum elemento para conseguir desqualificar o que foi feito, certamente não vou ter mecanismo para discutir administrativa e principalmente judicialmente. Nós temos uma diversidade de decisões favoráveis desqualificando CAT emitidas por terceiros, quando a empresa consegue fazer prova de que aquilo não reflete a realidade. Então a gente volta para o mesmo recado. Então, mas eu acho que, cara, eu preciso ter controle, ter dados, ter arquivo, mas eu não me preocuparia com as CATs. Se eu quiser emitir hoje uma CAT vincular ao CNPJ, talvez eu consiga. E eu não vou ser punido por isso. Então, imagina a festa do boi bumbá do que é CATs emitidas por terceiros. Para mim, o FAP tem diversas irregularidades. Essa é uma delas. Não consegui fazer um filtro, né? Porque o número de CATs vai lá impactar na frequência de acidentes que aconteceram. Pouco importa quem emitiu. Então, a empresa, mais uma vez, tem total condições de refutar e deve fazê-lo. Em todos os momentos que ela tomou conhecimento, vai para a esfera administrativa, para protocolo da INSS uma manifestação de que não reconhece a validade, e se não for o caso, vai para o judiciário. Na mesma linha. De novo, acho que tem total aqui espaço e possibilidade de reversão de uma CAT dessa. Perfeito. Excelente.
eu só... veio aqui uma pergunta no chat dizendo o seguinte, alguém perguntou aqui para mim e para você, Ana, tá aqui, ó. Vocês acham que devemos informar no E-Social todos os riscos, mesmo aqueles que estão abaixo do nível de ação e abaixo do limite de tolerância? O que vocês recomendam com isso? Bom, aqui tem duas respostas. Eu acho que depois, Ana, eu vou falar aqui, se você quiser complementar, fica à vontade. É assim, quando a gente tem um risco para o E-Social que ele é quantitativo, tá certo? Eu concordo com isso. Quer dizer, está acima do limite de tolerância, eu reporto, está abaixo, eu não reporto. Agora, muitas vezes ele é qualitativo. E aí, para qualitativo, muitas vezes, né, não tem nível seguro para alguns qualitativos, ou, de fato, como você não tem uma avaliação quantitativa, eu acho que você tem que reportar o qualitativo, tá certo? Ou, né, se não reportar, pelo menos fazer a avaliação quanti, né, e quando você tiver a resposta, você reporta. Então, acho que depende aí da decisão da empresa. Sempre tomando muito cuidado, que independente de reportar ou não, eu acho que esse é o ponto principal, já que foge um pouco o assunto do nosso tema, mas acho que é super importante a gente referenciar isso. Não esqueçam que quando você está reportando um dado no 2240, ele precisa estar, né, em sintonia com o recolhimento que você faz na folha de pagamento. Efetivamente, aqui tem um objetivo principal, que é ou você paga ou não para aposentadoria especial, né? Ou você recolhe aqueles 6, 9 ou 12% para aposentadoria especial ou não. Então, você precisa tomar muito cuidado, porque às vezes você reporta aqui um risco biológico e simplesmente o fato de ter risco biológico já dá o direito a ter que recolher, né, para aposentadoria especial. Então, tem que tomar bastante cuidado. Não é simplesmente fazer um repórter. Ah, mas o risco biológico é qualitativo. Legal, mas se você está enquadrado num daquelas atividades que tem exposição ao risco biológico, você tem que fazer o recolhimento, né? Então, tem coisas que a gente precisa tomar cuidado. Às vezes, a área de segurança vai numa direção e o RH vai em outra, né? Ou essas direções, elas não vão no mesmo caminho. Então, tentei responder. Se tiverem mais algum complemento, só para não fugir o tema aqui. Não, Edu, eu concordo com você. A gente pensa mais ou menos igual, né? A gente conversa bastante sobre isso. Eu só acrescentaria mais uma coisa, né? Ok, Disney World, mas elimina o risco. A gente não tem problema com isso. Esse é o ponto. Acaba o seu problema no PPP. Vai lá e elimina o risco. Exato. O Edu, só para complementar também, acho que é importante deixar aqui claro de que eu tenho que divulgar no PPP e no E-Social a efetiva exposição, independentemente da redução e eliminação por uso de EPI. Eu quero dizer, por exemplo, a pessoa está exposta a 90 decibéis, mas com o meu EPI chega a 75, abaixo do nível de ação. Eu tenho que reportar os 90. Eu não reporto no E-Social, no PPP, ou com um efeito do EPI. Tá? Então, só para deixar claro. Então, se é 90, é 90. Eu deixo Perfeito. Claro que o EPI é eficaz. Aliás, foi muito bom você ter feito esse complemento, porque eu já vi muita empresa pensando assim, por mais que a gente fale, mas lembre-se que a gente tem aquela questão que não pode levar em consideração, principalmente para ruído, a questão do EPI, né? Senão a gente vai ter problema jurídico aí nesse processo, né? Perfeito. Para não ter problema, elimina o risco. Vamos lá. Eu queria ainda, pensando aqui no FAP, eu queria que você trouxesse para a gente o seguinte. Um ponto importante é o tempo que a Previdência tem para dar resposta aos recursos previdenciários. Isso também é um assunto que sempre vem, faz 10 anos que a gente discute sobre isso. Pô, a Previdência tem 90 dias ou a Previdência tem 365 dias. Aí eu queria só contextualizar. Por que o FAP a gente mede, né, durante 2 anos, então 23 e 24 divulga, né, 22 e 23 divulga em 24 para a gente pagar em 25. Exatamente para dar tempo, né, da empresa fazer um recurso previdenciário e nessa linha do tempo a Previdência conseguir responder para você para que esse sinistro faça parte do teu cálculo, do teu FAP lá em 2025 ou não, tá certo? E aí, doutor Caio, essa é uma das coisas que mais me deixa indignado. Que eu sou engenheiro e isso na minha cabeça é bem complexo, tá? Então, assim, como que a Previdência atribui um sinistro para o meu FAP, sendo que eu estou discutindo administrativamente, eu entrei com recurso, eu pedi resposta, eu não tive resposta, e eu estou aceitando um benefício, né, um sinistro de pagar um FAP majorado, na faixa do malus, muitas vezes, tá certo? E eu me sinto sem, assim,
que eu tive cerceamento de defesa. Eu sinto desse jeito, eu me sinto lesado pelas empresas. Eu queria que você contasse um pouco para a gente. Como é que a gente tem que fazer? Qual é o argumento jurídico que nos define para esse processo? Legal, Eduardo. Já bem dizia o poeta que camarão que dorme a onda leva. Né? Não dá só para você ser camarão e esperar a vida acontecer. A gente, infelizmente, tem que adotar algumas medidas para obter o mínimo necessário, que é, no caso, uma decisão de uma contestação que a gente apresentou. Mas vamos lá. Então, qual que é a ordem natural, a cronologia dos fatos? Eu tenho conhecimento de um afastamento que foi classificado como acidentário. Então, eu tenho, em tese, um prazo para já contestar esse afastamento. Mas a gente sabe que a INSS dificilmente respeita aquele prazo de 90 dias. Muitas vezes nem respeita aquele prazo da lei federal para análise da Receita Federal, que seria de 360 dias. Aí, nesse meio tempo, sai o FAP e considerou aquele afastamento. A empresa vem de novo e contesta de novo no contexto do FAP. E a gente também não tem um prazo legal para essa decisão da contestação do FAP acontecer. Para a gente existe aqui fundamento jurídico suficiente para dizer se existe já uma contestação administrativa ou judicial de um afastamento que ingressou no cálculo do FAP, isso aqui já não é legítimo. Falta certeza e liquidez para me cobrar um tributo sobre o fato que ainda é incerto. Então, nós temos elementos de sobra para impetrar o mandato de segurança para dizer, enquanto não decidido de forma definitiva aquela contestação perante o INSS, do que eu já contestei da não qualificação daquilo como acidentário, eu não vou pagar o FAP do jeito que foi divulgado. Vamos piorar essa situação? A gente tinha muito elemento, principalmente até o ano passado, porque estava expresso na legislação previdenciária do FAP de que a contestação tinha efeito suspensivo. Então, eu confirmava que quando eu contesto, e eventualmente já contestei também perante o INSS, aquilo não deveria ser imputado a mim. A novidade da portaria do FAP de 25, que agora está expresso que a contestação não tem efeito suspensivo. Quer dizer o quê? Que agora o sistema de social está preparado, ele já sabe o FAP de cada estabelecimento, de cada empresa, e se eu não divulgar aquele FAP já a partir do primeiro mês de janeiro de 25, virá automaticamente uma cobrança. Isso quer dizer o quê? Que, infelizmente, as empresas que contestarem administrativamente o FAP, seja porque tomaram conhecimento agora do afastamento, ou porque já o fizeram lá atrás, quando foram intimados de um benefício previdenciário acidentário, vão ter que impetrar mandado de segurança para atribuição de efeito suspensivo às contestações, sejam dessa do FAP ou sejam daquelas perante o INSS, para dizer, vou declarar o FAP neutro 1, porque existe dúvida com relação ao quantum é devido, até que venha uma decisão definitiva a respeito das minhas contestações. Na perspectiva social, a gente sabe que não é o melhor dos mundos, né? Porque imagina um cenário, uma empresa tem 1.000 afastamentos e eu contestei 10. Poxa, Caio, com esses 10 eu vou já aplicar o FAP neutro? De um FAP, meu FAP seria 1.9, quase duplicando, mas eu vou aplicar neutro porque você contestou 10 afastamentos. Infelizmente, essa é a dinâmica do FAP, que é um ranking que, além de não confiável, não me permite atribuir a cada afastamento o peso correto. Quanto para mim aquele afastamento pesou? É 0 ponto quanto que eu vou pagar por conta daquilo? Já que a Previdência não abre o dado e não tem esse controle, eu, contribuinte, não posso ser prejudicado por isso. Então, infelizmente, temos mecanismos, mas temos que nos socorrer do judiciário para ter uma decisão e não pagar o tributo até que essa decisão seja definitiva. Ainda mais agora, com essa mudança dessa perspectiva para 2025. Né? Muita gente entrava já com mandado de segurança para não pagar multa, mora, juros, né? E pagava no neutro, e agora vai ter que ter uma ação antes de entrar com mandado de segurança para conseguir pagar na faixa do neutro. Então, assim, já temos no forno aqui, viu, Eduardo? Já estão no forno, quando tiver uma decisão, compartilho com vocês. Ah, legal, legal. Eu só queria comentar outro, ainda sobre as contestações. Eu chamo sempre de recurso previdenciário, aquilo que eu faço administrativo na Previdência, e eu chamo sempre de contestação anual do FAP para separar as duas coisas. Com relação à contestação anual do FAP, eu queria entender uma coisa de vocês. Nesse período, aqui como... Acho que alguém está com o fone aberto, não sei se estão me ouvindo direito. Agora melhorou. Tem um ponto muito importante na contestação anual do FAP, que é assim, ó,
Normalmente, isso é histórico. Nessa época do ano, tipo setembro e outubro, como aqui na FAP a gente faz muitas contestações anuais de FAP para muitos clientes, quase todos os nossos clientes de base somos nós que fazemos, porque nós temos todos os dados aqui, monitora todos os afastamentos, tem todos os benefícios, tem os recursos, tem aqueles recursos previdenciários que a gente já acabou fazendo a conversão de um B91 para um B31, enfim, a gente usa tudo isso ao nosso favor para fazer o recurso previdenciário aí, de contestação anual do FAP. E aí tem um ponto importante, a gente sabe que nessa época a gente recebe. Assim, hoje, especificamente hoje, eu contei aqui, falei assim, já que eu vou fazer o webinar hoje, eu vou contar. Eu recebi 750 respostas. Hoje, eles mandam por lote, vai. Porque quando a gente faz, a gente coloca o e-mail, né? Tem que colocar um e-mail para poder receber as respostas. É claro que vai para uma área aqui que vai identificar se teve sucesso ou não, se foi, foi indeferido, né? Ou indeferido parcialmente, né, ou deferido. Deferido 100% é muito difícil, é raro, raríssimo. Né? Normalmente são em pequenas empresas, grandes empresas é muito difícil. Então, assim, o ponto que fica, e aí, para efeito jurídico, tem muitos casos, inclusive tem alguns que eu acabo pegando, porque eu uso como exemplo, que foram, inclusive, benefícios que foram revertidos de 91 para 31, que eu fiz o recurso e ele foi indeferido. E aí aparece, ele não foi tirado do cálculo, né? E aí e as empresas muitas vezes não querem ir para a esfera jurídica para discutir a resposta dessa contestação anual. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque eu também acho isso bizarro, eu acho cúmulo. Quer dizer, a gente tem todas as evidências administrativas para reverter o processo. A gente sabe que a Previdência provavelmente deve olhar isso, né, tipo assim, pega 10, põe indeferido, o outro põe meio parcial, aceita isso. Isso aí deve ser um vai Corinthians. Não é possível, cara. Não é possível. Eu falo isso assim, sem medo de ser feliz, porque tem uma evidência objetiva da transformação do benefício e não considerar, eu acho um absurdo. Porque no sistema da Previdência ele consegue ver que o benefício foi transformado. O benefício, na verdade, foi transformado, né? Então, assim, me fala um pouco sobre isso, né? As empresas, né, e seus jurídicos, né, elas deveriam fazer essas contestações anuais, seguir isso na justiça, porque eu entendo que essa contestação ela é só o primeiro passo de um processo administrativo, né? Então, assim, Caio, eu queria te ouvir. Legal, Eduardo. Isso é a mesma discussão que vale para o tributo, para a contribuição previdenciária. Tem muitos assuntos que a gente já sabe que na esfera administrativa é basicamente um tribunal de passagem. Que a gente vai passar por aquilo porque eu não tenho a cobrança do tributo, não tem incidência de multa, etc. Mas eu já sei que muito provavelmente eu teria que discutir aquilo no Poder Judiciário. Só que no Poder Judiciário eu preciso de garantia, pode ter execução fiscal. Então a gente não abre mão da esfera administrativa. Guardadas as devidas proporções, para o FAP é exatamente igual. Se eu tenho elementos e foi para a esfera administrativa, que infelizmente, na primeira instância, ela é muito aleatória, a gente não confia na existência de um julgamento justo, se quer que ele ocorra. A gente já ouviu muitos casos, né, doutora Ana, de que sequer o processo é cadastrado lá dentro do INSS, sequer o pessoal tem controle das impugnações, contestações que foram apresentadas, é imprescindível que a empresa esteja preparada para levar isso para o judiciário. Pode parecer que a conta de contratar um chato do advogado aqui, de lidar com isso nos meus controles de relatório, etc., é muito mais oneroso do que pagar o tributo. Eu vou dizer que não é. Seja na perspectiva da governança, do SG, que a gente começou falando, mas isso custa muito caro no mês a mês, por conta do aumento da contribuição ao RAT. Então, não existe razão para não levar essa discussão perante o Poder Judiciário. Já na segunda instância administrativa, a gente vê que tem um pouco mais de qualificação. Eu mesmo conheço uma julgadora lá do CRPS que lidava os casos de FAP. Ela falou, os casos que chegam para mim, eu avalio todas as informações. Quer dizer que todo mundo faça? Não dá para garantir. Mas, poxa, então vamos passar pela esfera administrativa. E se eu tenho confiança e segurança do que eu tenho, não há razão para não levar isso para o judiciário. Eu concordo, perfeitamente. Eu queria só explorar um pouquinho ainda esse assunto, e eu queria voltar nos B94, né? Acho que quem nos ouve aqui, muitas vezes as pessoas não têm ideia do custo de um B94 para a empresa. Então, eu vou dar um exemplo. O B94, só para quem está nos ouvindo, se o funcionário tem 30 anos, vamos pôr 30 anos de idade que fica mais fácil, tem a expectativa dele de 77 anos,
Se ele recebe R$1.000, né? Só fazendo aqui um cálculo bem simples, tá, Caio? Eu vou ter que pegar os R$1.000, multiplicar por 13 e multiplicar por 47 anos. Esse é o custo. Então, assim, num salário mínimo, isso deve dar próximo de R$500 mil, R$600 mil para quem ganha um salário mínimo, tá? Então, assim, só pensando na percentil sobre um salário mínimo. Se for R$1.000, isso vai dar mais, provavelmente 700, 800 mil aí, que a empresa vai pagar por um B94. Então, assim, só para ter uma ideia de dimensão, né, que a gente acaba vendo aqui os valores, 500 mil, 700 mil, depende da idade do funcionário. Se o funcionário for mais novo, o valor vai ser mais alto. Se ele for mais velho, o valor vai ser menor, porque pensa sempre na expectativa de vida de 77 anos. Eu quis só fazer isso para as pessoas terem uma ideia financeira, né? Porque eu acho que, no final, o FAP ele tem uma oportunidade, como é tributário, né? Eu tenho que cuidar das pessoas, mas eu também tenho que cuidar aí dos custos das organizações. E aí, Caio, tem um outro ponto muito importante, que como os B94s vêm crescendo muito nas organizações, eu queria entender com você o seguinte: para um B94, tem ou não tem estabilidade de emprego? É claro que, não levando em consideração o acordo coletivo, que a gente sabe que tem muitas empresas que têm um acordo coletivo, que quando eu tenho um B94, ele tem uma estabilidade vitalícia, enfim, mas se eu não tiver um acordo coletivo, uma estabilidade vitalícia, eu tenho ou não tenho a estabilidade de emprego? Tem estabilidade prevista em lei como qualquer outro afastamento acidentário. Precisa dos 12 meses após a cessação aqui, a volta de ter capacidade para exercício da atividade. É claro que as pessoas estão cada vez mais pleiteando isso perante o Poder Judiciário. E, vez ou outra, existe uma equivocada interpretação de que, sim, essa pessoa tem uma estabilidade vitalícia, mesmo não havendo previsão em acordo com a convenção coletiva. Mas isso acontece muito raro, em casos muitas vezes mal geridos ou mal interpretados pelo Poder Judiciário. Mas o resumo é, eu trato isso como qualquer outro afastamento acidentário. B94, aqui, Eduardo, o nosso recado para todos os clientes é: faça uma gestão dentro de casa desse B94. Olhe e saiba que é possível sim uma readaptação dessa pessoa para a cessação desse benefício. Não é fácil, provavelmente eu terei que levar isso para uma discussão judicial, mas é possível. Já existem várias decisões dos tribunais de justiça revertendo, cancelando o B94. Não aguardando a boa vontade da pessoa pleitear a aposentadoria para aquilo cessar. Muito menos ela morrer. Pelo amor de Deus, bate na madeira aqui. Mas sim. Legal. Acho que é importante porque eu acho que esclarece para muita gente, porque tem algumas crenças nesse sentido, e a decisão, é claro que não é uma... O direito nunca é unânime, né? Nunca é matemático, a área de saúde também não, mas eu acho que abre aí uma janela de oportunidade para as empresas fazerem uma análise crítica dos seus casos e avaliar caso a caso, né? Entender a limitação de capacidade laborativa, porque na verdade é isso, o benefício é em função de uma limitação parcial da sua capacidade laborativa, ela não é total, por isso que é um B94, senão seria um B92, né? Então, assim, como é que eu trato essa pessoa que tem essa limitação de capacidade laborativa, né? Ela pode exercer uma outra atividade, né, sem ter nenhuma limitação no desenvolvimento daquela atividade? Eu acho que esse é um ponto. E aí, doutora Ana, eu vou chamar para você o seguinte, um outro assunto, eu sei que eu vou voltar, mas aí eu queria que você me falasse o seguinte, né? Faz sentido a gente trabalhar, né, atividade compatível, tá certo? Antes de mandar o funcionário para a Previdência Social? Faz sentido? Queria ouvir um pouco isso. Edu, para mim faz Provocador hoje, hein? Tô provocador hoje, hein? Edu, para mim faz total sentido, tá? De novo, né? De uma certa forma, se eu estou observando ali, se eu estou acompanhando o que está acontecendo no meu ambiente de trabalho, e aquilo realmente for algo que possui um nexo com a atividade de trabalho da pessoa, eu tenho que... É no dia a dia que a gente tem que lidar com tudo isso. Então, se existe uma queixa e a gente sabe que que não gera uma incapacidade absoluta, ela é uma incapacidade relativa, sim, eu acho que a gente tem que propor, tá? Eu acho que a gente tem que propor, tem que olhar para aquela pessoa, tem que ouvir, tem que escutar. De novo, né, a gente volta lá num bom exame, né? Ouvir, né? Não é escutar a pessoa, você tem que ouvir a pessoa, uma boa anamnese, tentar entender o que está acontecendo. E outra, nem sempre as readaptações são necessárias por causa do ambiente de trabalho que é agressor. Às vezes é uma limitação da pessoa, certo? E que ela tem aquela limitação e aquele trabalho para ela não está bom, mas existe outro, existem outras atividades. Então, eu sou totalmente favorável a essa adaptação, tá?
E a gente fala até para vocês, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito... Nós estamos aqui com 63 pessoas agora, mas já chegamos a 70 e algumas pessoas. Se eu perguntar aqui para... Eu tenho certeza que de 63 agora, 65 vão levantar a mão. Quem já teve dor nas costas? Né? Então, assim, nós estamos falando de cuidar das pessoas, né? Então, eu tenho dor nas costas. Se eu tenho dor nas costas, né? Ela pode ser ou não do trabalho, mas é uma queixa. Então, por que não eu olhar para aquela atividade, Eduardo, e ver que aquela pessoa está com dor nas costas para aquela atividade e talvez outra atividade ela se sinta mais confortável. Não tem a ver com posto vermelho, verde, amarelo, que às vezes as pessoas falam, tá? É o conforto da pessoa, porque às vezes eu me sinto confortável numa atividade que outra pessoa não se sente, tá bom? Então, sou a favor da atividade compatível, sou a favor antes do afastamento, mas vamos lá, existem pessoas que não querem, elas têm uma mentalidade, já a gente cai um pouquinho naquilo que o Caio falou logo no início, que de querer angariar algum benefício próprio, alguma coisa, que aí é uma outra mentalidade, tá? Mas, de novo, eu tenho que propor, tá, Eduardo? A empresa tem que propor, ela tem que deixar isso escrito, Caio. Tem que estar lá escritinho, olha, a pessoa teve essa limitação, eu propus isso, a segurança fez isso, a gente fez essas melhorias, mas ela não quis. Sim. Tudo bem? Sim, porque outra quando coisa... ela criar o B91 ou B94, você vai poder usar esses dados. Outra coisa que eu fiz essa provocação, mais no sentido assim, né? Eu sempre comento uma coisa aqui na FAP, dizendo que tem coisas que é da área de saúde e segurança, e tem coisas que é de saúde e segurança, tem coisas que é da saúde e segurança. E aí, quando a gente fala de fazer atividade em trabalho compatível, ou a gente muda a mentalidade e cultura de uma organização, ou a gente não consegue. Porque muitas vezes eu vejo com o ambulatório médico, as equipes de saúde querem fazer, mas as equipes, vamos dizer assim, de gestão, supervisão, de gerência, de direção da empresa, elas não querem. Então, assim, e esse é um ponto crítico para também ficar na reflexão de todo mundo. Quer dizer, e por que elas não querem? Porque elas, na verdade, elas não conseguem enxergar além do morro, da montanha, né? Então, precisa a empresa fazer um trabalho para mostrar, olha como é importante manter o funcionário aqui, né? A prática de absenteísmo, eu digo que é cultural. Tem alguns segmentos que absenteísmo é visto como natural. Eu entro, por exemplo, no call center, todo mundo fala, não, call center é normal, 10% de absenteísmo é normal, é do segmento, entendeu? Então, assim, na verdade, é sempre mais fácil justificar do que fazer gestão. Aliás, fazer gestão dá trabalho pra caramba, entendeu? Então, eu acho que esse é um ponto que fica, e por isso que eu quis fazer essa provocação, tá? Eu tenho uma pergunta aqui, doutor Caio, e eu acho que você seria a pessoa mais indicada para responder. Está falando assim, vocês poderiam falar um pouco mais do que seria o terceiro interessado? Você pode responder, Caio, por favor? Claro. Bom, o terceiro interessado é aquela empresa cuja decisão de um processo que ela não faz parte, aqui no caso de um trabalhador ou uma do trabalhador que ingressou com uma ação contra o INSS para obter um benefício, ele se vê totalmente prejudicado ou afetado pela decisão que será proferida naquele caso. Exemplo, a pessoa pede aposentadoria especial ou pede a concessão de um afastamento acidentário. Aquilo vai impactar diretamente na empresa, porque ela vai ter que eventualmente conceder estabilidade, manter FGTS, ou no caso, custear a previdência condicional, se for no caso de aposentadoria especial. Então a empresa tem legitimidade para pleitear que ela ingresse como um terceiro interessado naquele processo. Não é parte, mas como lhe afeta, então ela ingressa como terceiro interessado, nesse contexto como assistente do INSS, para dizer, eu quero provar junto com o INSS que ele é a parte ré do processo, de que aquela pessoa não tem que obter o benefício previdenciário como foi pleiteado. Geralmente o que acontece é, muitas vezes a empresa é oficiada para dizer o Caio, fulano, beltrano, ciclana ingressaram com uma ação contra o Tosini, porque o Caio quer aposentadoria especial por conta da exposição a gente nocivo ruído. Tosini, quero que você me apresente LTCAT, PGR e o PPP do Caio. Geralmente o que faz as empresas? Pega um dossiê documental e protocola. Imagina que o INSS vai ter que fazer prova de eficácia do EPI que o Tosini falou que tinha lá no PPP. Que elemento o INSS tem para fazer prova disso? O INSS pode até ter vontade, mas o INSS não tem acesso ao PCA, Programa de Conservação Auditiva, não tem histórico laboral do Caio, não tem histórico de afastamentos que está no PCMSO, não tem os desvios e como eles foram tratados que estão no PCA. Como é que o INSS vai conseguir fazer alguma prova nesse sentido? Ele vai só presumir que é sim ou que é não.
E o juiz ou a juíza vão dizer o seguinte, bom, a pessoa veio, está me dizendo que ela tem direito à aposentadoria especial porque estava exposta a agente nocivo ruído. E vamos deixar de lado a questão de interpretação do julgamento do STF. E o INSS não consegue fazer prova em sentido contrário. Qual vai ser a conclusão, desfecho desse processo? O benefício será concedido. O mesmo vale para os benefícios de natureza acidentária. Então, a empresa tem a possibilidade, e na minha percepção, a obrigação de ingressar em todos os processos que tratam da concessão de benefício previdenciário acidentário, quando ela tem elementos, como terceiro interessado, assistente do INSS, para produzir prova de que aquilo não reflete a realidade. Não sei se eu consegui responder, mas estou aqui à disposição para prestar qualquer esclarecimento adicional. Perfeito. Para mim ficou perfeito, né? Eu só queria fazer um comentário, né, doutor Caio? Se a Previdência não tem competência para fazer isso, né, poderia ser essa uma atribuição direta das empresas, né? E aí o INSS defendendo, inclusive, a Previdência, né? Porque a Previdência não te dá o poder de defesa a você, empregador, a nós, empregadores, né? Ao mesmo tempo, né, ela simplesmente quer pagar o benefício. Quer dizer, ela favorece o pagamento do benefício e não te dá o direito de defesa, né? Seria muito mais inteligente, né? É por isso que eu não posso ser nunca ministro da Previdência Social. Seria muito mais inteligente você atribuir essa competência às empresas, né? E a seguradora só pagar, né, efetivamente aquilo que a empresa não conseguiu se defender, porque teria uma vontade muito maior da empresa, né, tanto de controle como de gestão, de governança, porque saberia que esse sinistro está na mão dela. Hoje, muitas vezes, o que não motiva as empresas, inclusive, a fazer esse processo de gestão é do tipo assim, poxa, mas eu que faço a gestão, mas ele que paga o benefício, porque é uma visão também míope, porque ela não percebe que a Previdência, ela paga o benefício, mas ela depois volta para você fazer esse pagamento de alguma forma, seja ele via FAP, né, RAT, enfim, e seja via toda a parte trabalhista que a gente sabe dos impactos que existem aí, uma série deles, né, de levar plano de saúde, uma série de coisas, né? É complexo isso, né? Mas a parte jurídica também. É interessante a gente avaliar esses processos, né? Como eles são muitas vezes equivocados, né, na linha do interesse, né, e de quem paga, né? E não podemos esquecer das regressivas também, né? Fica um próximo webinar, né? Porque tem as ações regressivas também, né, doutor Caio? Olha lá, ele já até chorou. Olha lá, coitado. Não devia ter falado, né? Deixa para o próximo. Tem aqui um ponto que uma pessoa trouxe aqui também. Aliás, deixa eu só comentar aqui. Quem trouxe essa pergunta da ação do terceiro interessado foi a Franciele Peruso. E trazendo aqui, a Franciele traz mais uma solicitação. Poderia falar um pouco... não, eu já falo sobre isso. A Luciane de Matos Siqueira, ela comenta o seguinte, pessoal, quando um B94 de um ex-funcionário já desligado, poderia falar um pouco nesse sentido? Eu acredito que aqui é pensando no período de graça, né? Eu desligo o funcionário, como ele não tem um empregador ainda, ele está, vamos dizer assim, desligado, né? Então ele está sem emprego, né? E ele consegue, ou judicialmente ou administrativamente, um B94, ele muitas vezes é atribuído ao CNPJ porque está dentro do período de graça. Conta aí, doutor Caio, acho que é um pouco... Eu interpretei dessa maneira a pergunta, né? Conta aí um pouquinho sobre isso, acho que seria interessante. Me parece pertinente um pedido de B94 quando ele tem a relação com o período de trabalho. Pode ser período de graça. Vamos partir da premissa que nós estamos diante de fraude, né? A pessoa for lá na Praça da Sé e conseguir um laudo para dizer que desde o passado essa pessoa obteve, mas geralmente é isso. Nos casos que a gente já se encontrou aqui no escritório, durante esse período de graça, a pessoa ingressa com uma ação judicial, se não conseguiu na esfera administrativa, a obtenção do benefício dizendo que aquele evento que causou uma lesão permanente e incapacitou para o mesmo trabalho ocorreu antes do desligamento, né? Ou tem relação com o período de trabalho. Aí a discussão é exatamente a mesma e as provas são exatamente as mesmas para quem está com contrato de trabalho ativo. Perfeito. Por isso é importante monitorar, mesmo depois que o funcionário saiu da empresa durante um tempo, é importante monitorar a espécie de benefício na Previdência, porque se ele for concedido, vai acabar aparecendo lá no teu CNPJ, né? 20 anos é o prazo de guarda de documentos relacionados ao ambiente de trabalho e à gestão de saúde e segurança. 20 anos. Muito, muito boa. Me perguntando aqui também,
foi a Franciele Peruso, perguntou aqui, poderiam falar um pouquinho sobre como o FAP Online poderia ajudar na gestão de todos esses processos de gestão do FAP? Bom, aqui é complexo, mas eu vou tentar resumir. Na verdade, o FAP Online é uma plataforma digital, né, e que, para efeito de afastamento, de afastado, a gente consegue criar fatores moderadores, né, e com estratégia bem definida em cima do segmento econômico, da atividade da empresa, dos processos da empresa, para controle e gestão do afastamento e do afastado, que são duas coisas diferentes, né? Para mim, o afastamento é tudo aquilo que ainda não foi para a Previdência, né? Desde um atestado médico, como a doutora Ana comentou, da onde vem o atestado, quem são as clínicas, quem são os médicos, né? Trabalhar a questão vamos dizer assim, da atividade compatível, né? Eu acho que é super importante, tudo que a gente pode não encaminhar para a Previdência, ter uma segunda opinião médica de um relatório médico, de um pedido médico que vem, vamos dizer assim, que acaba vindo de fora para dentro da empresa, então acho que é super importante fazer a gestão de tudo isso, né? Tanto a parte do atendimento médico, toda a parte de gestão de PCMSO, relatório analítico, periódico, então tudo isso a gente faz dentro da plataforma do FAP e a gente cruza as informações do preventivo com o corretivo e, além disso, né, a gente consegue agendar perícia na Previdência e controlar isso dentro da plataforma, buscar os benefícios concedidos pelos funcionários, pela Previdência Social aos funcionários e traz esses benefícios para fazer toda a parte de recurso previdenciário administrativo, né, tudo dentro da plataforma. Tudo que é gestão de FAP na esfera administrativa nós fazemos dentro da plataforma. Na esfera jurídica, aí a gente deixa com os escritórios jurídicos. Então, acho que é um pouco disso, a gente trabalha bem na parte de governança, né, de afastamento e de afastado. E o afastado, acho que é importante falar sobre isso. O afastado, a gente faz um controle na plataforma bem severo, porque a gente sabe qual a data, né, da perspectiva de alta, né, e a gente faz o controle, liga para o funcionário, verifica se está em tratamento ou não, porque parte do princípio de quem está doente está em tratamento, né? Muitas vezes o funcionário está há 2 anos afastado da empresa, mas ele não está fazendo nenhum tratamento. Por isso que muitas vezes é importante cruzar dados do plano de saúde, né, que a empresa fornece, e fala assim, poxa, mas ele não usa nada do plano de saúde, está afastado faz 2 anos, então, né? Aí ele tem um benefício de farmácia, mas não compra medicamento nenhum. Então, ele não está em tratamento, né, mas está afastado na Previdência. Então, cruzar dados de saúde assistencial com ocupacional é exatamente o propósito da FAP, junto, muitas vezes, por isso que a gente tem muitos trabalhos junto com corretoras de empresa, para poder cruzar dados e dar uma informação cada vez mais qualificada para a empresa, para conseguir ter sucesso aí nos recursos, né, previdenciários, né, e na gestão de afastamento e de afastado. Né? E outra coisa que eu acho que é importante dizer, tem muita empresa ainda achando que quando o funcionário vai para a Previdência, ele não é mais seu funcionário. Lembra-se que ele só está com o contrato de trabalho suspenso. Ele continua sendo teu funcionário e você tem responsabilidade, sim, sobre todo esse processo. Né? Então, como empregador, a gente precisa guardar essa responsabilidade. Eu fui bem rápido aqui para tentar resumir um pouco do que é a plataforma de gestão FAP Online, além de toda a parte de compliance, PCMSO, PGR, enfim, toda a parte documental, de SESMIT, né, atendendo às normas regulamentadoras, também a gente trabalha dentro da plataforma. Tem uma outra solicitação aqui perguntando... legal, a gente está num período aí, acho que é legal isso. Nós estamos num período de contestação anual do FAP, então abriu em 30 de setembro para que as empresas tivessem acesso aqui ao rol do FAP, né? A gente consegue olhar lá agora não é mais no FAP Web, né? Agora é no meu INSS, no gov.br, né? A gente consegue olhar o FAP, ali tem toda a parte de sinistro, né? E vai abrir a partir de 1º de outubro a possibilidade da gente fazer a contestação até o dia 31 de outubro, que é a janela. Desculpa, outubro não, novembro, né? Desculpa, nós estamos em outubro. Desculpa. 1º de novembro a 30 de novembro, a janela que a gente tem para fazer a contestação anual do FAP, mandar isso, né, eletronicamente, receber ali o protocolo da contestação e fazer o monitoramento desse processo administrativo aí com a Previdência Social. Acho que esse é o ponto, eu acho que é super importante para quem está nos ouvindo, né, verificar como é que estão os seus indicadores nas suas empresas, checarem se tem oportunidade de fazer contestação ou não, se vocês fizeram recurso administrativo, se esse recurso administrativo foi convertido, porque tudo isso é prova para a gente poder fazer uma boa contestação anual do FAP, tá bom? Acho que eu tentei responder algumas perguntas aqui, tá bom? Eu queria ainda fazer aqui um ponto que eu acho que é importante, é o seguinte, doutor Caio, a questão do acidente de trajeto,
né, tem também um questionamento. Né? Um acidente de trajeto também é um B91. O que eu observei esse ano é que muitos acidentes de trajetos eles apareceram lá no cálculo do FAP, né? E aí esse é um ponto bastante importante para as empresas também ficarem bem atentas, porque a espécie de benefício de um acidente típico, né, ou uma doença ocupacional, acidente de trajeto, é o B91. E o B91 para acidente de trajeto, doutor Caio, ele se enquadra no sinistro do FAP, sim ou não? Vamos lá. Não mais, felizmente, já tem um tempinho, né? Depois da última resolução lá do CRPS, para fins trabalhistas, continua sendo equiparado a um acidente de trabalho para todos os fins, entenda-se manutenção do FGTS e estabilidade, mas não se computa mais para o FAP. Ou seja, numa impugnação, não espera um resultado diferente do que a exclusão desses afastamentos do índice. Perfeito. Então, acho que é importante olhar, porque esse ano tem vários. Eu olhei vários sinistros de B91 de empresa que são acidentes de trajeto e estão atribuídos ali ao sinistro de FAP das empresas. Ponto 1. Por isso que eu chamei a atenção deste ponto. Segundo ponto, como fica a extensão de um B94 advindo de um acidente de trajeto B91? De novo, eu preciso entender qual é a relação, né, daquele afastamento de trajeto, como ele por si só gera um B94. A doutora Ana vai poder dizer melhor do que eu. Me causa estranheza, eu como leigo, que um único afastamento de trajeto, acidente, possa justificar. Geralmente é uma evolução daquele afastamento, daquele acidente, ou se eventualmente a pessoa já teve uma incapacidade automática. Aí eu tomaria juridicamente emprestado o mesmo racional. Se é um evento que aconteceu durante o trajeto, não deveria impactar no FAP, por mais que seja um B94. Sabe o que tem acontecido muito, doutor Caio? Tem acontecido muito de ter sofrido um acidente de trajeto, tá? E aí eu digo das pessoas saberem que o acidente de trajeto ele não gera tudo isso que a gente sabe. E aí depois, durante o trabalho, ele fala, por exemplo, mas eu fiquei com uma dor no ombro. E aí ele faz esse pedido como sendo algo pós o acidente de trajeto, mas trabalhando, né? Ele acaba tendo um link entre o acidente prévio de trajeto mais a organização do trabalho, e aí, de novo, a gente fala de ter tudo isso muito bem escritinho, dados suficientes para você poder chegar lá e falar, olha, cuidado, essa dor no ombro aqui, ela não tem nada a ver com a organização do trabalho, do acidente lá atrás e tudo mais. Mas tem sim, tem alguns casos acontecendo por causa disso, mas também não dá para dizer que são todos assim, né, dessa situação. Legal. Uma provocação, porque também foram benefícios que agora, em 2025, eu acabei identificando alguns casos, tá, doutor Caio? Tem uma outra pergunta aqui que está perguntando ainda sobre o terceiro interessado. Aliás, esse assunto do terceiro interessado, ele é muito importante, tá? E eu sei que as pessoas estão perguntando aqui, eu acho que faz todo sentido, porque, doutor Caio, antigamente ninguém se ligava no B94, ele vem crescendo muito e as empresas estão preocupadas, tá? Então, a Franciele faz uma segunda pergunta, que é assim, como é que eu faço para eu ser... Ela está dizendo o seguinte, como eu monitorar quais os processos a empresa precisa ser nomeada como terceiro interessado? Quer dizer, como é que eu fico sabendo disso? Eu acho que é isso que ela quis perguntar, porque eu acho que esse é o grande desafio, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Esse é um grande desafio, para não dizer que esse é um grandíssimo problema. Né? Até um relativo tempo atrás, a gente conseguia acessar no INSS, né, a relação de pessoas que se afastaram, os processos administrativos em andamento. Agora a gente tem pouquíssimo acesso. Para as ações judiciais, algumas empresas, por conta do crescimento do volume dessas ações, contrataram robozinhos que entram lá no site do Tribunal de Justiça com a relação de CPF de cada uma das pessoas da empresa e fica lá pesquisando para saber se essas pessoas ingressaram com ação contra o INSS, porque a empresa não é parte. De novo, então, eu preciso saber quando e se alguém que trabalhou ou trabalha comigo discute alguma coisa perante a Previdência Social. É desesperador. A gente já tentou sentar com o INSS para pensar num convênio, já pensou em provocar o portal da transparência do governo federal para tentar ter acesso. Hoje, na minha percepção aqui, não tão otimista, é de forma proposital de que não existe uma ampla divulgação disso, para justamente dificultar
com que o empregador, a empresa, tenha acesso a essa informação de forma antecipada. Então, hoje se cria um obstáculo contra o empregador que não deveria, como se fosse isso em prol da pessoa que pleiteou o benefício previdenciário. Então, é na unha. Então, para alguns clientes, a gente faz aqui uma relação pequena de pessoas. De novo, vamos voltar para a estratégia de monitoramento. Quando eu já sei que aquelas pessoas têm uma tendência, por conta da função, do histórico de pessoas no mesmo cargo, no mesmo meio de trabalho, a pleitearem um benefício dessa natureza, pega um pequeno rol de CPFs e faça uma pesquisa semanal ou quinzenal na seção de distribuidor de novas ações do Tribunal de Justiça do respectivo estado em que está a empresa. É Perfeito. só fazer uma gestão dos afastados, né, Caio? Então, assim, por exemplo, não é sempre, mas a maioria das vezes um B94 ele vende um B91, né? Então, essas pessoas que tiveram B91, de você ficar investigando ali de tempos em tempos, ou como você falou, dependendo de um departamento específico onde tem uma grande solicitação sobre de B94, então, enquanto que tem essa dificuldade, a gente tem feito dessa forma. A gente observa e vê o comportamento e vê quem seriam as pessoas que, eventualmente, poderiam estar solicitando, e vai fazendo uma pesquisa dessa forma. O robozinho fica rodando os benefícios B91 mês a mês para verificar, e tem que ser 1 a 1, né, Caio? Não tem jeito, né? E fica monitorando isso para ver se tem ações contra a empresa, né? No sistema judiciário. Por enquanto, o robozinho é gente. Então é isso. É isso. Então, tem aqui uma solicitação também, eu acho que é interessante a gente ouvir aqui as pessoas. O Newton está fazendo um comentário. Como eu posso fazer uma denúncia de um funcionário que está afastado, mas ele realiza trabalhos externos em outros locais? Ouvidoria e rezar. Ligar na ouvidoria e eu queria provocar de novo. Eu acho que dificilmente alguém já abriu mais ouvidoria do que eu. Eu desafio, mas eu queria entender com vocês aí a experiência com ouvidoria. Vocês têm frequentemente respostas? Não. Eu vou dizer uma coisa muito interessante. Eu fiz muitas aberturas de ouvidoria na Previdência. Eu não vou dizer que eu nunca recebi resposta, porque eu recebi 2 respostas. 2 respostas. Mas é impressionante como, infelizmente, não funciona, né? E por isso que a pessoa faz essa pergunta. O Nilton está fazendo essa pergunta por isso. Porque provavelmente você vai denunciar e não vai acontecer. Então, Nilton, eu vou te dar uma dica. Né? Eu acho que é importante você saber a localidade, onde está a empresa, né? E eu acho que você precisa protocolar, né, esse processo de que a pessoa está trabalhando, está afastada na Previdência, não volta para a empresa, diretamente para a equipe médica, porque na Previdência é importante vocês saberem disso. Entender como funciona a Previdência é importante. Tem uma equipe na Previdência que, quando normalmente você vai para um atendimento, ela atende você numa esfera administrativa. Esse administrativo ele é muito distante da equipe de saúde. Né? E é importante que esse tipo de coisa que você está falando, que é a capacidade laborativa, né, para execução do trabalho, seja referida para a parte médica, porque efetivamente eu acho que eles são mais objetivos. Eu tive respostas mais positivas em locais em que eu envolvi a equipe médica da Previdência, tá certo? Do que onde eu envolvi só a equipe administrativa. Pode ser que eu esteja equivocado pelas experiências que eu tive, mas eu posso falar só por aquilo que eu vivi, não por aquilo que eu ouço, né? Então, acho que é um ponto importante. Não sei se vocês tiveram experiências diferentes disso, até para contribuir com o Nilton sobre esse processo, essa solicitação deles. A gente aqui, Eduardo, já conseguiu até fundamentar uma justa causa. Né? A pessoa tinha um contrato, né, tinha um vínculo de emprego, exclusividade implícita ou explícita, e a pessoa começou a trabalhar durante o período de afastamento para outras empresas exercendo a mesma atividade. Fala, poxa, você está tão incapacitado para o trabalho que você continua exercendo a mesma atividade, só que para outro CNPJ. Então, a empresa assumiu o risco de desligar essa pessoa, mesmo em benefício previdenciário em curso, e por enquanto as decisões são favoráveis, mas é claro, mais uma vez, é casuístico. Não é fácil, mas a recomendação é, tenha esse dossiê em mãos, porque na hipótese de ser comunicado a concessão de um benefício previdenciário de natureza acidentária,
existirão bons elementos para desqualificar esse afastamento como acidentário e ou vinculado a esse CNPJ, a esse empregador. O fato de não ter resposta, né, não significa que não deva fazer a denúncia. Então, assim, tem que sempre fazer a denúncia. E eu já ouvi de pessoas de dentro da Previdência que falam assim, olha, faz uma, duas, três, sobre a mesma coisa, sobre a mesma situação. Você faz uma, segunda, terceira, quarta, vai chegar um momento que a ouvidoria vai responder. É que a gente, na maioria das vezes, a gente acaba cansando de ficar repetindo a denúncia, né? Legal. Bom, acho que é isso, deu nosso tempo. Deu nosso tempo. Legal, deu nosso tempo. Eu queria aqui fazer as considerações finais. Agradecer, Caio, de novo aí, tanto a Tosini Freire, advogados, vocês são... A gente trabalha junto em muitos lugares, a gente se encontra, eu tenho uma admiração muito especial por você e por toda a equipe do Tosini. Você sempre atende a gente prontamente, sempre traz contribuições bastante positivas. Vamos falar sobre o atestado de home office e vamos falar sobre ações regressivas. Coloca aí, Ju, na tua agenda. Doutora Ana, super, super obrigado por estar aqui, tendo, acho que, essa exposição. E é importante, falando como área de saúde, primeiro porque eu te admiro demais como médica, por todo do teu conhecimento, mas também por tua governança, porque a área de saúde tem um trabalho árduo, complexo, difícil, resiliente, né? E a gente não pode desistir nunca. Então, super obrigado. Eu queria também que vocês fizessem as considerações finais de vocês. E eu quero agradecer a todo mundo que teve paciência, que se interessaram pelo tema. Eu acho que a gente tentou fazer aqui de uma forma mais descontraída possível. Desculpa, eu não gosto de seguir script, né? Então, eu gosto da gente tratar as nossas experiências, dividir isso com os nossos colegas, pessoas da mesma profissão, que têm os mesmos desafios nas suas empresas, e a gente fica à disposição de todos vocês, tá? Se a gente não conseguiu responder perguntas de todos, a gente depois vai compilar tudo isso e a gente vai responder para todos vocês, tá bom? Fiquem à vontade aí, Ana e Dr. Caio, para poder fazer as considerações finais. Eduardo, eu super agradeço o convite, eu adoro esse tema, gosto de falar e, particularmente, você sabe que eu admiro você como profissional e como pessoa, e sempre que vocês me chamarem, eu vou estar aqui para conversar com vocês, porque eu acho que essa troca que a gente faz, ela é muito bacana. E como mensagem final para todo mundo que ficou até agora aqui com a gente, eu queria reforçar, fazer o arroz e feijão bonitinho, gostosinho em casa, lembrar que a gente está no advento de NTEP, né? Então, o NTEP, gente, é uma coisa que está fora das nossas mãos. Então, vamos voltar lá na dor nas costas, né? Quem nunca teve uma dor nas costas? A maioria das vezes, uma dor nas costas, o N54, ele vai gerar um afastamento lá. Então, já está escritinho lá no prontuário que o médico cuidou, que o posto de trabalho está bom, que foi uma dor nas costas que fez uma atividade específica, ou porque já tem um problema familiar, genético. Então, tem que estar tudo isso escritinho, privilegiar o exame admissional e os periódicos, ouvir o que o funcionário está trazendo, o que o empregado está trazendo, não tratar os exames complementares como se fosse para todo mundo igual. Ouve, lá na Malha a gente faz assim, todo mundo pergunta, que exame você faz? Eu falei assim, eu não tenho um pacotão de exames, os meus médicos estão liberados a pedir o exame que eles quiserem. Ouve o paciente, examina o paciente, se você quiser pedir o que você quiser pedir. Você pode pedir o exame, sem pacotinho. Então, dessa forma, vocês vão estar fazendo o trabalhinho ali preventivo, e se eventualmente tiver um evento de B91, B94, seja o que for, você vai estar muito bem respaldado para contestar ou não, porque pode ser que seja devido, pode ser que seja um nexo devido. Então, assim, precisa estar fazendo esse trabalho para você ter essa segurança como profissional da área e para dar essa segurança para a empresa. Então, nunca deixem de fazer o trabalhinho preventivo, de ficar olhando para a pessoa como um ser humano e não como um grupo igual, ninguém é igual, né? Todo mundo é diferente, e dar as tratativas necessárias preventivas. Então, muito obrigada por esse convite, espero voltar aqui para a gente falar dos atestados de home office, dos atestados de telemedicina e das regressivas. Maravilha. Eduardo, obrigado mais uma vez. Ótimo ter uma parceria já de longa data com você, com a FAP Online, em LG Lugar de Gente. Muitos dos nossos clientes já são atendidos por vocês e a gente já tem bons elementos para nos ajudar aqui na parte jurídica. Então, obrigado por mais essa oportunidade. Conte comigo sempre que precisar. Foi um prazer também conhecer a doutora Ana, aprender bastante
né, um pouco mais da parte regulatória, saber como dá para fazer um pouco mais e melhor. E para quem está aqui com a gente, não desistam. Esse acho que é o recado. Vale a pena o investimento. No final das contas, você vai gerar economia para a companhia, uma grande visibilidade na parte de governança e do famoso ESG, que cada vez mais ganha valor, né? Então, e contem comigo sempre que precisar. Obrigado mais uma vez. Super obrigado, gente. Obrigado a todos vocês. Estamos fechando mais um webinar da FAP Online com Tosini Freire, Dr. Caio Taniguchi e doutora Ana Paula Esper, do grupo Mali Metal Leve. Obrigado, gente. Fiquem bem. Tchau.